Finalmente, estou feliz, inclusive, estamos agora iniciando a última aula da etapa de negócios. Na próxima aula já abriremos com os assuntos relacionados à etapa de desenvolvimento. Passamos juntos aqui e abordamos diversos assuntos da parte de seleção, prospecção de terrenos, estudo de mercado, definição de produto, estudo de viabilidade prévio, financeiro, jurídico, legal, ambiental, e agora estamos encerrando aqui com a concepção geral, com a visão necessariamente do mapa mental desse processo de consolidação do negócio. Então você pode perceber aí com esse painel que nós estamos vendo aí à frente, que se trata de um processo cíclico, ele é retroalimentador. Uma vez não dando certo, você pode repetir o mesmo processo, que é justamente a abordagem do curso que nós estamos tratando aqui no momento, que é uma visão para atribuir um crescimento na questão das habilidades e a visão de gestão e gerenciamento na parte de incorporação imobiliária e construção. Nós vemos aí então, nesse visor, a parte 1, que é a visão e a pesquisa de mercado. Então, necessariamente, você procure partir e se embasar de uma visão de experiência que você já tenha e também de uma pesquisa de mercado. Ela é indispensável. Se você puder fazê-la, não deixe. Realmente estabeleça como algo mandatório para a tomada de decisão. Porque a partir dela, nós vimos que o ciclo imobiliário pode iniciar tendo a concepção do empreendimento. Partimos então para a questão do estudo de mercado, visualizando a região, a localização que tenha os terrenos com um perfil indicado para que seja implantado a concepção do produto e as orientações apontadas na pesquisa de mercado. O contrário também a gente viu que existe quando você tem um terreno e é então direcionado uma pesquisa de mercado para esses terrenos, visualizando um estudo dentro do mercado que ele está inserido para que seja apontado a vocação do terreno. E ver então e analisar se ele tem aderência à concepção do empreendedor que foi colocado e estabelecido inicialmente como uma diretriz de negócio. Então, passando por essa questão de selecionar o terreno, repare que até o momento não se contrata o terreno, apenas seleciona. Nós chegamos então à parte de definição do produto. Vimos nas aulas anteriores, para chegar nesse ponto, da definição do produto, nós passamos pela concepção do produto, pesquisa de mercado, selecionamos um terreno. Então, com essas bases, nós vamos então fazer a definição do produto, vamos entrar num grau de detalhamento. O produto deixa de ter ideias e passa a ter então um formato, um design, um desenho. É justamente nesse ponto que nós pegamos o estudo de viabilidade ambiental, juntamos com as leis e a legislação de uso e ocupação do solo do município, compatibilizamos isso com a concepção do empreendedor, que é o que o arquiteto faz, esse estudo, e então ele passa a ter o desenho do master plan proposto que é viável urbanisticamente e juridicamente. A partir disso é a base para que seja desenvolvido o próximo passo, que é o estudo de viabilidade prévio, sobretudo financeiro. A partir desse ponto, chegaremos à conclusão, nesse estudo de viabilidade legal, técnico, financeiro e ambiental, se o terreno adere a essas características e se ele é viável. Sendo viável, aí nós partimos para o passo 5, que você está vendo aí na tela,
que é a contratação do terreno. Se por acaso não for viável, o ciclo ele se repete, até você chegar no ponto que você consolide o negócio. E então parta para o que nós chamamos de contratação do terreno. Existem algumas considerações que nós fazemos exatamente quando chega nesse ponto, que é o diagnóstico e avaliação. Com relação aos jargões que são utilizados no mercado imobiliário, entenda-se que quando falamos em terreneiro, estamos falando em proprietário do terreno. É importante, nesse ponto, fazermos um alerta, que o terreno a mercê não deve ser comprometido ou comprado antes de realizar o estudo de viabilidade, com todos aqueles pontos que nós citamos nas aulas anteriores, ou o seu diagnóstico e avaliação. Neste período, normalmente, nós estabelecemos um memorando de entendimento com uma opção de compra. Esse é o instrumento que normalmente se estabelece com o terreneiro. Nós nos interessamos pelo terreno, negociamos previamente as condições e estabelecemos um acordo com ele em um memorando. Nesse memorando é estabelecido um prazo, aonde ao final você tem a opção de comprar o terreno. E nesse período, ele não pode negociar com outras partes. Pelo menos você é protegido juridicamente. Isso pode acontecer de ele vender a outro? Pode. Aí você vai procurar estabelecer e, se tiver interesse, fazer valer o que foi estabelecido no memorando de entendimentos. Mas, normalmente, por via de regra, o memorando de entendimento estabelece um prazo e, nesse prazo, você deve realizar todo o seu estudo de viabilidade. Financeiro, como nós falamos, ambiental, legal e técnico. Sendo viável, aí você exerce a opção de compra e parte para a etapa seguinte, que é a contratação. Considerando um ponto importante, considerando que o risco do negócio se estende do início até o seu final, na medida do possível, deve-se atrelar o pagamento do terreno no prazo de execução do empreendimento, até mesmo convertê-lo na forma de permuta física, a ser quitada com a entrega do empreendimento. A princípio, o dono do terreno vai definir um acordo misto, às vezes ele tende a seguir esse processo, sendo uma parcela paga de forma como se fosse a permuta financeira e a outra parte física. Mas para você que está empreendendo, você deve procurar negociar para ter o mínimo de desembolso possível no início, preferencialmente fazendo as permutas 100% físicas. Porque o que é interessante no início, por acaso tiver recurso, obviamente, isso para você não vai ser um entrave. Mas, normalmente, por via de regra, nós temos a escassez de recursos no início do projeto. Então, fazer um acordo de modo que você não tenha o desembolso do terreno no início, serve para você catapultar os recursos que você tem para a fase de desenvolvimento, que é a contratação de projetos, a parte de estruturação, que são a regularização do empreendimento, para as licenças, para alvará, até o registro de incorporação, para que você possa lançar o produto e começar então a entrar as receitas de vendas para você alavancar de vez o empreendimento, adquirindo depois do RI, depois do registro de incorporação, também os financiamentos para iniciar a construção. Então, compatibilizando os recursos que entram referente a vendas, os recursos que entram referente ao financiamento, você tem condições de suportar a construção do empreendimento que você legalizou anteriormente. Então, lembre-se, normalmente você deve primar por estabelecer condições que não lhe penalize em termos de fluxo do projeto, procurando estabelecer o ingresso do terreno em forma
de permuta física, na medida do possível. Se bem que você pode estabelecer uma parte financeira e uma parte em permuta física, sendo que a financeira também não é paga de vez, é pago de acordo com as vendas. E as permutas físicas ele tem no final. Então você pode normalmente fazer um acordo de permuta física financeira, sendo que a financeira vai se iniciar com a parte das vendas. E no final ele terá as permutas físicas na entrega do empreendimento, no seu habite-se. Todas as condições elas devem estar detalhadas em um contrato. Nenhum acordo deve ficar sem formalização completa. Isso é um ponto essencial. Olha o botão de alerta. Não fique sem formalizar. Não fique, inclusive, sem fazer a formalização jurídica completa em cartório. Lembre-se, o seguro morreu de velho. Cubra-se, garanta-se juridicamente. Isso é segurança jurídica e financeira também. Nós vimos em todo o ciclo que existe nessa fase de iniciação, de estabelecimento e consolidação do negócio, muitas avaliações, pareceres para a tomada de decisão. Se você vai parar, se você vai seguir ou vai reavaliar. Envolve então muitas partes, muitas parcerias, muitos serviços, consultoria às vezes, especializados de acordo com a necessidade de contratação. Por isso, quem está no ramo da incorporação imobiliária do ponto de vista empresarial deve estabelecer boas parcerias para que você possa, no início, fazer acordos na medida do possível que não lhe penalize financeiramente, em forma de desembolso. Você pode, inclusive, com as imobiliárias e profissional da área de marketing, fazer acordos para que eles façam a avaliação do terreno, lhe dê parâmetros de pesquisa de mercado que normalmente às vezes já tem pronta, ou eles possam construir no risco. Se por acaso o negócio se consolidar, der certo, então, sob certas condições já pré-estabelecidas no início, eles serão os parceiros que irão desenvolver o marketing e a parte de realização da coordenação de vendas. O mesmo acontece com relação aos arquitetos. Você pode fazer uma parceria no qual o arquiteto, sob certas condições estabelecidas no início de preço, dando certo o empreendimento, faz-se o acordo para que ele desenvolva um projeto arquitetônico. Mas ele pode fazer isso no início sob risco do negócio não dar certo. A mesma coisa com relação a outros serviços, mas normalmente sempre haverá o nível de desembolso, sobretudo com relação à especialidade de estudo de viabilidades, da construção de master plan, da consultoria da parte ambiental, no estudo de viabilidade do potencial construtivo do terreno, da consultoria de taxas ao poder público com relação ao terreno. Você pode fazer uma consulta para ver o potencial do que pode ser construído ali. Investidores, você pode conversar previamente com eles e mostrar o que você quer desenvolver, a concepção, de forma que já haja um pré-acordo. Você pode deixar clientes em perspectiva. Então, essa parte inicial da consolidação do negócio envolve muitas partes, mas necessariamente a questão do empreendedor, da concepção do produto e do terreno não podem faltar. Porque se você tiver, lembre-se, o terreno, mas não tiver um empreendedor e uma concepção, você não tem um negócio, você tem um terreno. Se você necessariamente também tiver a concepção de um negócio, mas não tiver um terreno, você não tem um negócio, você tem uma ideia. Então, nessa parte aí da consolidação do negócio, mais do que nunca, a habilidade de negociação deve ser uma questão inerente para quem está à frente conduzindo, quer seja como executivo, quer seja como interessado, quer seja como empreendedor. Esse é um ponto que não pode se perder de vistas. Então, estabeleça alianças de forma qualificáveis, não fique refém de condições ruins,
porque o que foi estabelecido no início, normalmente você vai seguir com essas mesmas condições durante todo o desenvolvimento, execução do projeto até o seu final. Então, trate de estabelecer no início boas condições, boas relações na parte de consolidação do negócio. Então, esses são todos os pontos que nós perpassamos para que você siga passo a passo na gestão, na visão do gerenciamento, voltados para incorporação imobiliária e construção. No início é a fase 1, nos preocuparmos com a consolidação do negócio. Gaste tempo apenas no início com o que estiver combinado, com as agendas que estejam relacionadas com a confirmação do negócio. Todo esforço inicial deve estar focado na formação do negócio. Isso é pensar estrategicamente. Então vamos passo por passo, aula a aula, estabelecendo o conhecimento, a habilidade e a visão. Até a próxima aula.